Então, basicamente, eu acredito que o Bitcoin ele vai ter dificuldade de passar os 35.200 como está aparecendo. Ele vai ter dificuldade de crescer, de se valorizar e continuar subindo por mais muito tempo. Mas as altcoins, pessoal, as altcoins estão muito interessantes. Por quê? Porque nós tivemos uma barra de sinal com uma barra de confirmação de alta e a possibilidade da gente buscar 1,55 trilhões de dólares agora no final deste ano no mercado das altcoins. Então as altcoins que já subiram, várias já subiram bem, elas podem continuar subindo bem aí nos próximos meses, tá? Então nos próximos 2 meses, principalmente esse mês de novembro e mês de dezembro, elas podem fechar o ano em alta ainda. Por quê? Porque o Bitcoin parece que ele só vai querer ceder ou querer fazer uma correção de dezembro para janeiro. E eu comentei com vocês que a data mais perigosa, digamos assim, de estar exposto em novas compras, né, em comprar caro, digamos assim, no curto prazo, é comprar Bitcoin depois do dia 20 de dezembro. Depois do dia 20 de dezembro, realmente, o Bitcoin ele tem a característica de chegou em dezembro, vira para janeiro, ele vira em uma pequena queda, uma pequena correção, certo? Mas as médias estão cruzadas para cima, as barras estão fazendo topos e fundos ascendentes no total do tamanho das altcoins. Isso significa que está entrando mais dinheiro nas altcoins agora nesse presente momento. E tem um gráfico aí bem interessante que eu vou mostrar para vocês, que é o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, que basicamente mostra que agora podemos estar encontrando um fundo da desvalorização do Ethereum perante o Bitcoin, e o Ethereum agora pode ganhar finalmente valor maior do que o Bitcoin no curto prazo, nesse próximo mês, nesses próximos 2 meses, ou no caso aí 8 a 12 semanas, tá? Porque ele está querendo fazer um fundo mensal. Logicamente que a gente está recém formando esse reteste de fundo aqui, é um suporte muito interessante, muito relevante, só que se ele manter, pessoal, se ele manter o preço do Ethereum, que é a primeira grande altcoin aí que a gente usa como referencial, ela pode fazer um pullback de 50% desse movimento de queda aqui, ó. Isso significa que ela pode subir forte ainda. E ao contrário do Bitcoin, que fechou o gap lá dos futuros da CME, o alvo de teto para o Ethereum este ano ainda continua se mantendo em 2.500. Percebam que o Ethereum esse ano ele ficou mais fraco do que o Bitcoin. Ele andou de uma forma mais lenta que o Bitcoin. Mas o alvo para ele, pessoal, é 2.500, tá? 2.500 dólares por Ethereum é o alvo do Ethereum para esse ano. E ele ainda não chegou lá, tá? Então, esse é o alvo para o Ethereum. Recentemente, nós tivemos aqui no setup do Godfather, nós tivemos sinal de compra, tá? Então, o Ethereum ele teve um sinal de compra no gráfico semanal, significa que nas próximas semanas ele quer subir até os 2.500. Sem contar que, se a gente pegar o Ethereum, é, o Ethereum aqui, ó, Ether futuros da CME, percebam que nós temos um belo gap aqui em cima, tá? E o gap aqui em cima significa o quê? Rastro institucional. Em algum momento no futuro ele vai querer buscar aqui. O Bitcoin já buscou. O Bitcoin já fechou esse gap agora, na semana passada. Ó, fechou o gap, tá? Ele fechou o gap. Ele bateu resistência. Ele bateu resistência e o Bitcoin quer voltar agora para onde? Para testar os 30.200 dólares, que é o suporte anterior, que era a resistência antigamente, que agora precisa voltar, agir como suporte para ele tentar conseguir romper lá na frente e continuar subindo, né? Com aprovações de ETF, isso pode dar um impulso de alta, de uma onda de alta forte do início do ano de 2024. Pode acontecer, e o primeiro ano é bem plausível que entre aí entre 60 até 100 bilhões de dólares, 150 bilhões de dólares em mercados spot, através dos ETF spot sendo aprovados aí pela Securities americana. Então, sim, é plausível que a gente volte agora, no mês aí de dezembro, janeiro,
a ter um pullback do Bitcoin, ou o Bitcoin dá uma desacelerada. Só que tem um detalhe, quando o Bitcoin ele faz um pullback e ele desacelera, ou seja, ele anda de lado, o que que acontece com as altcoins? Historicamente falando, elas empurram em alta. Elas trazem mais alta. E as altcoins entraram então em sinal de alta, pessoal, tá? Recentemente as altcoins entraram em sinal de alta e elas têm uma distância muito grande do suporte, né? Muito grande desse suporte aqui de quase 1 trilhão. E se esse dinheiro entrar realmente nas altcoins, a gente pode ver algumas altcoins que já subiram 10, 20, 30, 100% em uma semana, em um mês, podem continuar subindo por mais um tempo. Então estamos diante, na minha visão, de uma altcoin season, de uma temporada das altcoins. E enquanto o Bitcoin fraquejar, segurar em 35.200 e lateralizar, as altcoins podem se beneficiar com isso. As altcoins tendem a se valorizar, a subir e continuar subindo de preço, certo? Então a gente pega a principal delas, o Ethereum. Cara, o Ethereum ainda tem espaço para subir até 2.500. Mesmo no semanal, ele tem espaço ainda, ó, para capturar mais tendência de alta no semanal. Então o Ethereum recém entrou em tendência de alta no semanal novamente. Ele recém está fazendo um pivô de alta no semanal. Então falta para ele entregar mais ou menos o tamanho do movimento anterior, que existe essa possibilidade agora no final do ano. Existe essa possibilidade dele entregar essa alta no final do ano e está bem forte, certo? E de brinde eu quero só mostrar para vocês mais uma coisa. A Matic, pessoal. A Matic é, hoje, a mais interessante das apostas. Então, o que, que vale mais a pena, ter Matic ou ter Ethereum? Essa é a pergunta que muita gente me faz. O que, que é melhor, ter Matic agora ou ter Ethereum? Na minha opinião, melhor ter Matic. Por quê? Porque você pega o gráfico da Matic contra o Ethereum e você simplesmente vê isso daqui. Você vê que ela está formando um fundo, né? Então, Matic contra Ethereum formando um fundo bem interessante, pessoal. Bem interessante mesmo, tá? Com confirmação de alta, né? Confirmação de alta, ou seja, ela tem um potencial de subir bastante ainda a Matic contra o Ethereum, ou seja, primeiro alvo é 0,004693 Gwei, ou seja, segurando o Matic, se eu capturar esse fundo e esse fundo for um verdadeiro e parece-me um sinal de fundo verdadeiro, parece-me um sinal de fundo verdadeiro, o mínimo é que eu vou ganhar mais Ethereums. Porque se eu estou exposto em Matic e eu vender, talvez eu consiga do fundo aqui até aqui, porque aqui foi onde eu comprei mais Matic, do fundo até aqui eu posso aumentar em 50% minha quantidade de Ethers. Se ele continuar entregando essa alta e se a gente estiver diante de uma altcoin season. E o mais interessante, se for a região 618 de Fibo lá em 6.000 Gwei, que é bem possível de ter, a gente vai ter aí uma alta de quase 100% de Ethers, em Ethers, segurando o Matic. Ou seja, o preço da Matic, como a Matic ela é mais assimétrica, ela é mais arriscada, mas ela vem construindo coisas muito sólidas ao longo desses meses, significa que se ela tiver uma alta, ela vai ter uma alta mais forte do que o Ethereum, certo? Então, a minha análise hoje, eu concluo o seguinte, 35.200 é a região que o Bitcoin precisa superar para continuar o movimento, mas eu acredito que ele não vai passar os 3.500, os 35.200. Ele já testou várias vezes e perdeu. Então, isso significa que ele está mais próximo de recuperar, fazer pullback para continuar subindo do que entregar mais alta infinita exatamente agora, tá? Mas, lembre-se, estamos próximos do halving, nós temos aí alguma questão de meses, cinco meses para comprar barato, porque após o halving, historicamente falando, o Bitcoin e o mercado de criptomoedas, eles tendem a se valorizar e subir. E no ano que vem eu já dei minha opinião, né? É possível o Bitcoin perder os 30 mil, os 28 mil? É possível. É possível. Diante de uma recessão, diante de um crash, diante de uma crise econômica, como os Estados Unidos está ameaçando entrar, e ainda não aconteceu o pivô do Fed. Isso é muito importante eu comentar com vocês. Ainda não aconteceu o pivô do Fed. Eu preciso só deixar claro o seguinte: o maior risco hoje para
o mercado cripto, é isso daqui. Quando a gente teve, né, isso para o início do ano de 2024, quando nós tivemos o T-bill, que é os Treasury Bonds, tá? Ou renda fixa americana, de curto prazo, pagando altas taxas de juros e a inversão da curva de juros, quando nós temos o pivô do Fed, ou seja, quando o presidente do Banco Central Americano comentar que vai ter corte da taxa de juros, nós temos geralmente o pivô do Fed, ou seja, quando a renda fixa americana começa a pagar, as taxas de juros começam a cair, nós temos geralmente um bear market. Mas esse bear market ele não é lento, ele é rápido, tá? Às vezes ele dura 4 meses, 5 meses. Então, nesse pivô do Fed, quando acontecer a redução da taxa de juros, que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer reunião, a partir da entrada do ano que vem, inclusive até o final agora, em dezembro, pode acontecer deles anunciarem uma retração, uma diminuição da taxa de juros, apesar de eu achar difícil, porque a inflação está bem descontrolada ainda. Mas se eles não mudarem a meta da inflação, então se eles manterem a meta de inflação em 2%, tiverem que começarem depois a reduzir a taxa de juros quando eles chegarem a 2% da inflação, novamente, né, a inflação americana, nós temos o pivô do Fed. E, historicamente falando, quando acontece o pivô do Fed, inicia-se um bear market, que é 4 meses, né, que é uma queda bem acentuada do S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que pode trazer e pode respingar, e possivelmente vai respingar uma queda nas criptomoedas no geral. Nesse momento, o Bitcoin poderia testar os 20 mil, e aí seria uma oportunidade única de ouro em de 2024, de pegar uma mínima em 20 mil dólares, né? Talvez até menos. Mas aí é esperar por algo que ainda não aconteceu, tá? Mas prestem atenção. Quando o Tesouro Americano começar a pagar menos taxas, principalmente de curto prazo, e nós tivermos uma reversão da curva de juros novamente, com o pivô do Fed sendo anunciado através da diminuição da taxa de juros, que tende a acontecer quando os Estados Unidos chegar a 2% de inflação anual, nós podemos ter o pivô do Fed, com o pivô do Fed, novas quedas no mercado de criptomoedas. Com novas quedas no mercado de criptomoedas, nós podemos ter a possibilidade de ainda ter, em alguns meses do ano de 2024, a oportunidade de comprar barato algumas vezes.